Lucas, capítulo 13, dos versículos 22 até o 30. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque, e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino. Derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Amém. Somente até aqui. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, espera só um pouquinho. Amém. Essa palavra ela é muito importante, pois o versículo 22, ele nos traz o seguinte: E percorria as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus, ele estava indo para Jerusalém. E o que é que Jesus estava indo fazer em Jerusalém? Aqui, ele já estava caminhando para a crucificação. É importantíssimo, amados. O foco de Jesus aqui é a cruz. Jesus ele tinha um foco muito firmado com relação à cruz. Versículo 22, ele nos diz o quanto Jesus estava focado em caminhar para Jerusalém para morrer, para a crucificação. E por que ele estava focado? Porque esse era o foco, essa era a missão dele. Ele estava vindo à Terra para morrer e ressuscitar, para, desta maneira, trazer o perdão de Deus ao pecado de toda a humanidade. E é isso que é importantíssimo aqui, meus amados. É isso que é importantíssimo e é isso que eu quero compartilhar com todos. É esse o momento. É esse propósito de Jesus que nos traz uma nova realidade de vida. Porque ele vai dizer o seguinte no 24, no 23. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? É incrível, irmão, que este que pergunta aqui, provavelmente ele não era um dos que estavam sempre com Jesus. Ele via que Jesus, nesse momento, tinha poucos seguidores. E é muito provável que, de fato, ali com Jesus, nesse momento, houvessem poucos. A palavra de Jesus, ela sempre foi muito contundente, muito forte, muito confrontadora. Então, houveram muitos mesmo, não foram poucos, que se recusaram a continuar. Falaram: não, é muito duro o discurso desse homem. Nós não o queremos para nós. Nós não desejamos esse discurso. E muitos não estão com Jesus por isso. Né? E o que nós temos aqui? Um homem que vai perguntar no coletivo: quantos serão salvos? Como se salvos fossem um povo de uma só maneira, muitos judeus. E era por que ele perguntava? Porque os judeus acreditavam que somente os mais religiosos, os que guardavam mais a lei, seriam salvos. E muitos outros também acreditavam que Jesus, ele tinha realmente uma mensagem muito forte, muito dura, muito dura. E muitos não queriam ter esse compromisso real e profundo com Jesus, e dessa maneira Jesus ficava muitas vezes com poucos seguidores. Então, então muitos não vão se salvar. Se este mestre da salvação e poucos estão com ele, muitos não vão se salvar. Jesus, ele ia contra todo o status quo da época. Se você queria ser alguém isolado de todo o sinédrio, de toda a casa, dizer anata, como diz hoje, ou a parte superior, você estaria se excluindo de todo o mais alto escalão social da época.
Você estaria abrindo mão para andar com alguém que andava com os pecadores. Lógico, Jesus sempre confrontou os pecadores. Jesus nunca foi conivente com o pecado de ninguém, por mais que ele andasse com os pecadores. Pois por diversas vezes ele confrontou e esses pecadores o abandonaram, porque não aguentaram. Por isso, Jesus, nesse momento e em diversos momentos, ele não vai ter a multidão com ele. A multidão vem quando querem alguma coisa, quando recebem. A multidão está quando existe a cura. Porém, quando existe a exigência do confronto para segui-lo, a multidão deixa. E só fica quem? Os discípulos. Somente os discípulos. E o versículo 24, ele vai dizer esforçai-vos nessa versão. Mas existem outras versões aqui que talvez traga porfiai. E o sentido dessa palavra, irmãos, no grego, ele é o mesmo sentido da palavra agonia. Inclusive, em grego, até é agonizomai. É realmente o mesmo sentido de agonia. Que a palavra agonia do nosso português vem dessa palavra do original grego. Que realmente é lutar, laborar ardorosamente, empenhar-se, lutar ardentemente. E a agonia é o quê? Aquele sofrimento que não para, é aquela agonia, é aquela tristeza, é aquilo que não diminui. É um sofrimento que não diminui. Mas aqui, irmãos, no original do grego, ele traz o quê? Uma luta incessante, não acaba, é ardente, ela só vai aumentando. Uma fornalha que não se apaga, ela só vai aumentando o fogo e não se apaga. E o que ele traz aqui no esforçai-vos é exatamente este sentido. Portanto, muitas vezes, irmãos, estar num caminho estreito. Quem aqui já passou por uma rua e existem ruas estreitas, por exemplo? Numa rua estreita, um caminhão grande não entra. Não entra, esquece, não entra. Existem ruas que não tem como um caminhão trafegar. Trafegam carros. E existem outras vielas que mal cabe um carro, nem um carro entra, é só a pé. Ou seja, quanto mais estreito, menos a possibilidade de algo grande entrar. E quando nós falamos de caminho estreito, irmãos, é exatamente esse sentido. Quanto mais estreito, menos você leva, menos você carrega. E agora do sonho de um irmão, que ele contou esse sonho, eu vou resumi-lo, né? Eu achei que, nossa, é muito cabível aqui. Ele sonhou que ele estava no meio de uma multidão, numa estação de trem, e que algo chamava as pessoas. E ele estava com uma mochila, e ele estava com carteira, só que ele estava sem documento, sem dinheiro. Ele estava com a carteira, mas não tinha documento, não tinha dinheiro. E aí ali um alto-falante ia chamando as pessoas para irem para a cabine para poder embarcar no trem. E ele dizia que quando chamava o nome dele, ele se tremia todo, ele ficava com muito medo. Chegava, era um homem muito alto, muito grande, de uma beleza muito, muito, muito grande. E esse homem disse, o senhor está preparado? Dizia para ele, né? E ele falava, bem, preparado para quê? Porque eu não trouxe dinheiro, eu não trouxe documento, eu só estou com essas malas aqui. Eu vi pessoas, né? E ali antes dele entrar, tinham pessoas que saíam correndo e não entravam. Não entravam, chorando, correndo com as malas na mão. E ele disse, bem, eu só tenho essas malas. Eu só tenho isso. Ele falou, bem, documento e dinheiro para onde você vai não importa. A única coisa que você vai ter que deixar é essas malas. Elas não podem ir com você. Aí ele, mas para onde eu vou? Você vai conhecer a Jesus. Aí ele, o quê? E eu vou ficar com essas malas para quê? Eu jogo tudo fora, eu abandono tudo, eu quero Jesus, eu quero meu Jesus. E aí, eu não vou contar o sonho todo, não vamos ter tempo. E ele diz que a hora que ele vai embarcar no trem, que ele deixa tudo ali, ele acorda. Mas é exatamente quando eu estava meditando na palavra, meditando nisso, irmãos, e eu vi que trazem exatamente este sentido. Um caminho estreito, você não entra com bagagem. Não entra, não tem como você entrar com bagagem. A única coisa é que o caminho estreito exige que você entre com todo o seu ser, com todo o seu ser, com todo o seu coração. Não tem volta, não tem como você ficar se debatendo, mas é importantíssimo lembrar, esse caminho estreito, ele é para que nós estejamos com Cristo, para que tudo isso não seja necessário, para que somente vejamos o quanto precisamos de Cristo e permaneçamos nele. É um caminho fácil? Não é fácil.
Jesus nos prometeu um consolador, um encorajador. Jesus nos prometeu algo muito melhor do que tudo isso. Jesus é o nosso Deus, irmãos. Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Deus forte. E Ele nos deu toda a capacitação para entrar neste caminho estreito através do Espírito Santo. Nós precisamos simplesmente nos encher do Espírito Santo. Nos enchamos do Espírito Santo. Sejamos fiéis a Deus, a Jesus. Somente a fiel a Deus e a Jesus e abnegando. Cada vez mais, vale a pena abandonar coisas para ter Jesus. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas não é tão estreito que o maior dos pecadores não possa entrar. O maior de todos os pecadores pode entrar, consegue entrar. E é importante também sabermos que a palavra porfia, que está em muitas versões, ela significa brigar, ela significa questionar, debater, contestar, lutar, teimar, disputar, discutir intensamente. Ou seja, alguém que não vai abandonar facilmente a palavra do Senhor, não vai abandonar a Cristo, não é com poucos argumentos, não é com argumentos falaciosos, e não é com argumentos, não é com desejo da nossa carne, o desejo, as vontades nossas. Não. Mas nós temos aqui a continuação ainda dessa meditação, porque muitos não conseguirão entrar, irmãos, muitos não vão conseguir, mas não foi por falta de oportunidade, não é por falta de oportunidade. A palavra aqui, e aí a pergunta, ela deve ser feita da seguinte maneira: não é se muitos vão ser salvos, ou quem será salvo, mas será que eu vou ser salvo? Aí Jesus torna a pergunta dessa pessoa, desse anônimo, para o pessoal. Não se preocupe quem vai e quem não vai, mas preocupe-se com você. Você está com o Espírito Santo, com o Cristo, para entrar nessa porta estreita? Você está disposto, disponível para entrar na porta estreita? É isso que Jesus nos pergunta. E aí depois nós temos aqui o que ele vai dizer. O 25. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ou seja, a porta foi fechada. Naquela época, quando um pai de família, quando uma família se recolhia e se fechava a porta, não tinha mais a menor possibilidade, a não ser de manhã, para que a porta fosse reaberta. Mas no caso aqui, Jesus usa essa figura que todos conheciam para dizer: vai se encerrar, vai acabar, não tem mais como, não tem. Não há mais essa possibilidade. Por que nós precisamos entender isso? Porque, amados, a porta, ela é estreita. É difícil de entrar por ela, difícil de permanecer com ela. Difícil, mas nós não podemos acreditar que por sermos salvos, conhecemos Jesus, o caminho é largo. Porque muitos acreditam que estarão lá dentro, que estão no caminho com Jesus, mas não estão enfrentando esse caminho estreito, estão em outro caminho faccioso, mentiroso, paralelo ao de Jesus, e vivem de maneira de rebeldes ou de presunção. A maioria de nós temos essa queda para o pecado da presunção. Como crentes, agora eu falo. Como nós que somos crentes em Jesus. Muitas vezes nós achamos que não tem problema eu pecar por isso, porque Deus vai saber que eu tô precisando pecar. Eu estou falando isso, mas me dá do coração. Muitos vivem como se houvesse uma unção para pecar, como se houvesse uma autorização para pecar, mesmo sendo crentes. Ou seja, alguns pensam, por isso nós vemos tantos escândalos aí em meio à igreja. E não dá para acreditar que tantos líderes façam estas coisas. Mas, irmãos, não são somente pessoas de notoriedade que pecam dessa maneira. Nós também pecamos. Pecamos em áreas que não vemos porque temos argumentos dentro de nós que nos levam a achar que não sofreremos nenhuma punição. Por isso eu convido você a abrir comigo sua Bíblia, uma página antes, aí de Lucas 12, versículo 48, vai nos dizer assim. Lucas 12, 48.
Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá, muito mais se lhe será cobrado. E exatamente aqui que entra a questão de nós termos o temor do Senhor. Não existe unção para pecar. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, quanto mais nós estamos com Jesus, mais nos será cobrado do nosso papel, da nossa postura de fidelidade a Jesus. Levítico 5:17 diz assim, não precisam abrir, mas diz assim: se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que eu não souber, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. João 15:22 também nos diz: se eu não viera nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Algumas versões trazem capa para o seu pecado. Ou seja, não há como dizer que ficaremos para dentro se nós formos alertados que ficaríamos para fora, caso não andássemos no caminho estreito, caso não andássemos como Jesus nos ordena. E ficar para fora, irmãos, é exatamente ficar sem a presença de Jesus para a eternidade. Para a eternidade. Porque muitos conheceram a Cristo e caminharam com os apóstolos também nesta época. Imagina quantos estavam ali com Jesus, quantos viram Jesus, quantos depois viram Jesus ressuscitando, quantos andaram com os apóstolos, viram os sinais de Jesus, mas mesmo assim não confiavam em Jesus de todo o seu coração. Existiram muitos naquela época, e se para esses não havia perdão, eles não, por mais que eles conhecessem e não se entregassem por completo a Jesus, não caminhassem em obediência aos seus mandamentos difíceis, mesmo estes que conheceram ele pessoalmente, chegariam no momento que achassem que estariam salvos e não estariam. Talvez fosse o caso dessa pessoa que fez a pergunta para Jesus. Olha, Jesus, eu já te conheço, já estou caminhando aqui, então é só isso que precisa para a salvação? Ou eu já estou salvo? Ou nós já estamos salvos? Né? Não preciso fazer tudo que os fariseus... Enfim, essa pessoa ela colocou em dúvida tudo aquilo que ela estava vivendo, mas ela nunca levou em consideração o fato de conhecer Jesus. Não é de ouvir falar, não é de ver, de caminhar somente, mas é de viver no coração, no coração. E é importante que a única coisa que um ser humano pode levar no caminho estreito é o coração. O coração ele está aqui dentro, não está do lado de fora, não está em um membro, mas está realmente dentro do peito. É uma parte que não tem como tomar mais espaço, mas é uma parte vital, vital para a nossa vida, para nós nos entregarmos ao Senhor. Amém? Portanto, não basta conhecer Jesus superficialmente, mas é toda uma vida de abandono, é toda uma vida difícil, irmãos. É difícil, mas Ele nos prometeu que estaria conosco. Amém. Agora nós voltamos aqui para Lucas capítulo 13, 27 e 28, diz assim: e Ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Irmãos, ele não conhecia esse povo. Não existe, mais uma vez eu insisto, e se Deus assim permitir, talvez não hoje, mas talvez em breve essa pregação vá para a internet, não existe unção para pecar. E esse é o título dessa pregação. Não existe unção para pecar. Não existe. A presunção e a rebeldia nos nossos dias, não somente de líderes, mas a nossa. Nós precisamos olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu fui salvo por ti, eu quero andar como o Senhor me ordena. E eu sei, Pai, que a tua palavra, ela quer mais transformação de mim. E não que eu seja apenas mais um filho mimado. Porque se eu for um filho mimado, não conheço o Pai que tenho. E não tenho relacionamento com o meu Jesus, com o nosso Jesus. Portanto,
estes homens aqui, eles não levavam em consideração a realidade que os esperava. Aqui no versículo 27, né? Ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço. Não vos conheço, é não ter intimidade, não ter relacionamento. E eles choravam porque agora, irmãos, agora, o que eles iriam viver não era mais uma leve e momentânea tribulação. Era algo eterno, era algo para sempre. E para sempre o quê? Não ter Jesus, não ter Deus. Agora nós estamos aqui e temos problemas? Temos. Não é fácil esses problemas? Não é fácil. Muitas vezes queremos chorar, abandonar. Tudo bem. Acontece. Mas na eternidade não vai ter mais possibilidades. É uma certeza. Uma certeza. Ou se está com Deus, ou se está com Jesus, ou se estará sem Deus e sem Jesus no inferno. E é isso que nós precisamos entender. É isso que esta palavra está nos chamando. A levarmos isso tudo com muito mais entrega. Por isso, agora, finalizando aqui, os 2 últimos versículos, Jesus ele vai dizer que muitos virão de todas as faces da terra, e muitos se assentarão à mesa para comer do reino. E aqui, nesta época, ele está falando para os judeus, vocês ficarão de fora. É isso que ele está dizendo aos judeus, vocês ficarão de fora. E quem virá para sentar no lugar de vocês? Os gentios. Os gentios virão. Porém, não acaba aí. Não é somente para os judeus e uma oportunidade para os gentios. Um alerta, uma admoestação, uma advertência para os judeus. Mas lembrando sempre, o caminho estreito só entra um de cada vez. Ele é estreito. E cada um é responsável pela sua entrada, pela sua permanência, pela sua caminhada no caminho estreito. Portanto, é importantíssimo que nós vejamos a seguinte questão. Mesmo que muitos vão ficar para fora e muitos vão entrar, e muitos vindo de todas as partes, não é uma questão de raça, de família, de cor ou de nação. Não depende disso. Depende o quê? Da escolha pessoal de cada um. Somente entrará aquele que permanecer no caminho estreito. Somente será salvo aquele que permanecer. A salvação vem de Jesus. Nós não podemos fazer nada por ela, mas a permanência no caminho de Deus, o recebê-la, o torná-la prática todos os dias e viver uma vida para a glória de Deus é responsabilidade nossa. É nossa responsabilidade. E estes são os derradeiros, porque muitos entre nós podem ser os últimos, sendo os primeiros, e podem ser os primeiros sendo os últimos. Entre nós agora, irmãos, muitos podem falar, bem, os pastores serão os primeiros, e os pastores podem ser os últimos. Principalmente numa geração onde se perdeu muito do temor de Deus. E a começar por quem? Pelos pastores. Por isso, irmãos, nós precisamos lembrar, é um caminho estreito. É estreito. E quanto menos coisas você levar, melhor você vai se encher de Cristo. E mais de Cristo você vai ter, porque é somente Jesus e você no caminho estreito. Somente Jesus e você no caminho estreito. É somente eu e Deus. É somente cada um de nós com Cristo ali naquele caminho, nas dificuldades. Muitas dificuldades passamos, pedimos oração. Isso é o correto. Isso é a humildade que deve se ter. Chegar para os irmãos, pedir oração, perseverar. Mas existe um momento que é só nós e Deus. Só nós e Jesus, o Espírito Santo. E é esse momento que nós devemos nos agarrar ao Senhor Jesus, clamar o socorro dele, a ajuda dele e não desistir. Não desistir. Existem muitas dificuldades que passamos, muitas, mas elas não podem nos deixar nos abater, desistir do caminho ou então perder o foco. Tá bem? Amém. Que nós não venhamos a perder o foco, não percamos o foco, não podemos perder o foco. É muito difícil, irmãos. Muitas dificuldades temos passado, muitas tentações para perder o foco. Mas essa palavra falou exatamente comigo por isso. Porque o versículo 22 diz: e percorria as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus estava ensinando. Jesus, ele estava trabalhando. Jesus
Jesus ele estava caminhando, fazendo tantas coisas, mas o foco dele era a cruz. Era a cruz. Não foi por conta de tantas pessoas que tiveram fé ou das que não tiveram. Não importou o que aconteceu antes. Ele não perdeu o foco dele, que era a cruz. O caminho estreito é isso. Não perca o teu foco, que é a cruz. Toma a tua cruz e siga Jesus. Toma a tua cruz e siga. Não há como fugir disso, irmãos. Portanto, eu espero que essa palavra renove as nossas forças. Renove as nossas forças de olharmos para Cristo mais ainda, de nos apegarmos a Jesus mais ainda, mesmo com tantas dores e tantas dificuldades. Não é fácil, não é fácil, mas vamos clamar ao Senhor o socorro que vem dele. Amém? Vamos ficar de pé, por favor, vamos orar. Glória a Deus. Bendito Deus, eterno Pai. Nós clamamos ao Senhor agora, Pai, o teu socorro, Senhor. Nós clamamos o teu socorro, Pai. Socorre-nos, ó Deus. Renova as nossas forças. Venha sobre nós, ó Deus. Venha sobre nós, papai. Por amor do seu nome, Jesus. Por amor do seu nome, nós clamamos o teu socorro. Renova as nossas forças e nos ajuda. E nos ajuda, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a termos mais amor, perseverança, zelo pela tua palavra, zelo pelo teu querer e tua vontade. Vem, Jesus. Nos ajude, Pai. Muitas vezes estamos fracos, debilitados. Não temos forças para seguir. Mas, Pai, nós não queremos ficar do lado de fora das bodas do Cordeiro. Nós não queremos ser excluídos, Pai, do lado de fora. Nós não queremos perder a nossa chance de estarmos com o Senhor. Por isso nós clamamos, ó Pai. Por isso nós pedimos, renova as nossas forças. Que os intentos malignos, as forças malignas não prevaleçam contra a igreja do Senhor, contra nós, contra a vida de cada um. E que a promessa do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverarmos até o fim, porque queremos te ver na eternidade e viver com o Senhor Jesus Cristo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve toda glória. Seja dada a ti, Senhor. Glória, glória, glória.